de volta, galera! Dando continuidade então à nossa aula aqui no Descomplica Estética. Lembra qual era o tema? Permeação cutânea. Só que hoje a nossa ideia é falar sobre eletroterapia. Como vocês vão utilizar essa poderosa arma, esses vários recursos, para aumentar a permeação do seu ativo funcional na pele. Então, como a nossa ideia aqui é te ajudar a aumentar a permeação de ativos e também utilizar os recursos que estão aí no seu espaço, vamos falar de um primeiro recurso eletroterápico que às vezes fica esquecido. Aonde está a sua alta frequência? Você usa ela só para fazer a limpeza de pele? Não. Tá na hora de você ampliar um pouquinho as atividades, não é? A alta frequência também é um recurso que auxilia a permeação de ativos funcionais. A gente já comentou que quando eu aumento o ciclo, toda aquela nossa ação sanguínea periférica, microcirculação favorecida, eu tenho ativos que penetram mais facilmente através da função barreira da pele. Você vai fazer isso também agora usando essa sua alta frequência. Mas tá, Rafa, mas como que eu vou fazer isso? Primeira coisa, vamos identificar qual é o eletrodo que você vai trabalhar. Lembra do eletrodo saturador? Aquele que tem a molinha de vidro dentro dele? É esse eletrodo aqui que você vai trabalhar para aumentar. Você tem uma técnica aqui que é indireta. Você vai dar para o seu cliente segurar o corpo então da alta frequência e a mão no vidrinho. Isso faz com que a corrente passe através do corpo dele. Ele vira como se fosse parte desse eletrodo. E você vem com o que é chamado de técnica de dedilhamento. Ou seja, passa sobre a região que você quer aumentar, essa microcirculação periférica para favorecer a entrada de ativos. Vai massageando. Com o seguinte detalhe, hein? Lembra-se que ele tornou-se parte de todo o circuito? Então você não pode vir só colocar a pontinha do dedo, porque se colocar só a pontinha do dedo na pele vai dar choque. Então para evitar isso, aumenta a superfície de contato. Vem com a mão firme e aberta e sem choque. É o que você vai fazer. A partir daí, todo o procedimento de massagem e dedilhamento da região. É o primeiro recurso que você tem na poderosa arma de eletroterapia para aumento da permeação de ativos funcionais. Pessoal, você tem um outro recurso poderoso aí, é o ultrassom. Ele faz um aumento de permeação induzido a chamada sonoforese. O que é isso? Não sei! Vamos lembrar, a característica do ultrassom é a movimentação das ondas de sol através de um meio que permita a sua passagem. Por isso que a gente tem o gel de contato. Quando essa onda ela mudar de um tecido para o outro, ela vai promover a agitação. Essa agitação toda vai fazer com que a temperatura local suba. Por isso que inclusive o ultrassom ele é considerado como uma termoterapia, não mecânica. A onda é o de menos, o ponto é a consequência, o aumento da temperatura da região que você vai trabalhar. Então se subiu a temperatura, já favoreceu aquilo que discutimos lá atrás. Lembra o meu rostinho vermelhinho? Aumento da circulação periférica? Isso já favorece a entrada de substâncias. Mas ao longo dessa entrada da onda de som, os ativos eles também são transportados. A função barreira ela perde um pouquinho sua resistência e o tecido ele fica muito mais suscetível, flexível, favorável à entrada de ativos funcionais. No rosto trabalha-se bem pouco essa ação. Vocês têm até a indicação de associar uma espátula ultrassônica com mais algumas eletroterapias que já vamos conversar, mas no corporal é bem legal vocês trabalharem. Porque eu já tenho o benefício do tratamento da onda de som, junto também com o benefício dos meus ativos que estão entrando em maior quantidade, em maior profundidade. E galera, no corporal, garanto que todo mundo aí tem algum paciente que quer tratar gordura localizada, não é verdade? Você se incomoda com sua gordura localizada? Não? Fala a verdade, vai. Meninas, com a celulite? Vocês se incomodam com a celulite? Posso contar um segredinho pra vocês? Mas não digam que fui eu, tá? Homem não vê celulite, viu? São vocês que vê, viu, meninas? Pode falar a verdade pra eles. Tenho certeza que se eu trouxer aqui, um pandeirinho 1,10, colocar senhoras pra avaliar aí o esposão aí do lado, vocês vão achar celulite. Se eu perguntar pra ele se tá vendo algum furinho, sabe o que ele vai falar? Ainda não. Mas tô tentando ver. Então, vamos tratar de forma correta. E lembrar que,
todo mundo tem, a gente quer melhorar. O ultrassom é uma arma poderosa para isso. Rafa, o que mais que eu tenho de recurso terapêutico? A nível facial, a nível corporal, que inclusive foi uma das nossas dúvidas do pessoal que acompanha o programa. É a eletroporação. O que esse recurso poderoso faz para aumento de permeação de ativos? Imaginem vocês que a gente tem a membrana plasmática. E a membrana plasmática está lá, bonitinha, fechadinha na sua região. E vem uma descarga elétrica de alta intensidade, literalmente eletrocuta a danada da membrana. E no que faz esse choquinho nela, ela abre uma portinha. Essa portinha é o chamado canal de aquaporinas. Esse canal de aquaporinas permite então que os ativos que estavam lá em cima tentando entrar, consigam passar através dela. E isso aumenta em muito. A gente conduziu um teste, galera, para permeação de cafeína aí. Mais uma coisa bem legal para tratar bem dita da celulite. A cafeína, com a técnica de eletroporação, ela aumentou em mais de 1000 vezes sua permeação através da pele. Então é um recurso poderoso para vocês colocarem no seu arsenal. Então, para fechar, galera, vou falar de um que é uma das mais tradicionais, mas tem muita gente usando ela de forma errada. Corrente galvânica. Sabe aquele rolinho da iontoterapia que você tem aí parado? E às vezes você fica pensando se funciona, se não funciona? Ah, se funciona, funciona muito bem. O que acontece é que a gente precisa entender que a corrente galvânica, ou seja, a corrente contínua, ela tem alguns mecanismos de ação específicos para aumentar a permeação de ativos funcionais. Então, primeira coisa, vamos lembrar de alguns conceitos da física? Se eu tenho um polo positivo e eu tenho um outro polo que também é positivo, ou seja, os dois são iguais, por física, eles não vão se atrair, pessoal? Muito pelo contrário, eles vão se repelir. Quem se atrai são os opostos. Ai, que romântico. Então os opostos se atraem. É o que vai acontecer aqui. Só que na técnica de permeação de ativos com a ionto, eu quero eletrorrepulsão. Eu quero positivo com positivo indo para longe. Ou eu quero um negativo com um negativo indo para longe. E o que seria esse longe na permeação? Aqui eu tenho sobre a pele o eletrodo ativo e na pele o produto. Então, eletrodo e produto tem que ter a mesma carga. Se o eletrodo é positivo, o produto é positivo e você consegue empurrar ele através da pele. Se o eletrodo é negativo, o produto é negativo e você consegue empurrar ele através da pele. Esse é o primeiro mecanismo de ação da ionto. O segundo é o seguinte: quando você forma a corrente, a passagem de corrente através do tecido na ionto, você sempre tem um eletrodo que é chamado eletrodo ativo e um eletrodo que é chamado eletrodo dispersivo, para fechar esse circuito. Então o que acontece? Se eu tenho um eletrodo ativo que é o positivo e eu tenho um eletrodo dispersivo que é o negativo, existe uma movimentação de água de um lado para o outro. E essa movimentação de água sempre vai do positivo para o negativo. Quando estiver passando corrente elétrica, vai estar funcionando desse jeito. Se seu ativo gostar muito de água, olha que bonito, ele vai acompanhar esse fluxo. Então vamos pensar que eu estou passando sobre a pele com um eletrodo positivo. E aqui na minha mão, eu estou segurando o eletrodo negativo. O fluxo de água vai querer se montar. Vai sair então aqui do positivo para passar por dentro do meu corpo e tentar chegar aqui no lado do negativo. Não entrou no organismo? No que entrou no organismo, levou seu princípio ativo. E aí você conseguiu um maior número de ativos funcionais dentro do corpo, um aumento significativo da permeação e melhor resposta no seu tratamento. E sabe o que é o legal de sempre trabalhar com essa corrente? Que tem que ser de perfil contínuo, pessoal. Se for despolarizada, não aumenta a permeação de ativos. Por quê? O terceiro mecanismo de ação da ionto é a queda da função barreira da pele, da impedância. Você dá aquele choque, você eletrocuta a pele literalmente. Ela fica meio perdida, ela perde um pouco daquela função de resistência. E por conta disso fica mais fácil permear os ativos através dela. Então a ionto é uma técnica poderosa. Use ela a seu favor para permeação de ativos funcionais, que os resultados vão lhe ser bastante favoráveis. Só medir alguns detalhes, como por exemplo, intensidade da corrente e o tempo
para permeação das diversas formas de tratamento, ou seja, para quando eu quero tratar epiderme, para quando eu quero tratar a derme ou para quando eu quero tratar a hipoderme. Pessoal, hoje acabou, mas os assuntos ainda não. O nosso próximo programa vai ser sobre microagulhamento. O que essa técnica que está virando febre dentro da estética tem a ofertar? Mecanismo de ação, possibilidades, criação de protocolos, tudo e um pouquinho mais no nosso próximo Descomplica Estética para você.